Oi, gente, começando mais um Café com Leitão podcast. Hoje um convidado pra lá de especial, esse músico, compositor, cantor, Caio Nunes. Obrigado! Eu que agradeço, que honra estar aqui. Tenho acompanhado os últimos dias bastante podcast, estou muito feliz de estar aí. Não, assim, é sensacional. Primeiro que a gente vai conversando, né, trocando ideia, vendo que a gente tem amigos em comum, pessoas, igual você falou, da Morena, que tem uma história aqui juntos. Como é que foi? Sim, cara, foi... Eu já conheci a Morena de admirar o trabalho dela há um tempão, assim, com a banda dela, Solveres, né? Minha irmã que apresentou, eu ouvia muito, assim, e aí quando rolou de ir pra Warner, eu fiquei sabendo que ela tava indo também. E aí eu falei, caraca, e ela não tinha, acho que, carreira solo. Acho que ela tinha lançado uma música só de carreira solo. E aí a gente entrou junto na gravadora, assim. Foi um sonho de ambos, assim, de estar realizando no mesmo dia. Uhum. Lembro da gente ter saído lá da assinatura do contrato, indo pra um bar, assim. Cara, que foi incrível, assim. Ela foi uma das minhas primeiras conexões, assim, pro Espírito Santo, de olhar bastante pro Espírito Santo, assim, como um lugar de muita gente talentosa, né? A gente tá falando também da Buda, sua amiga também, né? Sim. A gente fez um projeto junto aqui no Rio, que foi com a Banca Records. E ela cantou uma das músicas também. Enfim, Espírito Santo, né? A gente tem uma cena musical também boa, muito forte. Mas eu quero conhecer também a sua história, conhecer mais, você contar. E qual é a sua primeira... Eu sei que é da família de músico, mas assim, qual é a sua primeira lembrança musical ali na sua infância? Minha primeira lembrança musical, ela é imagética, né? Porque meu pai tinha banda, meus tios também, era uma banda como meus tios, inclusive. E eu lembro bem pequeno, assim, de eu ver aquela coisa de ter guitarra, violão em casa e mexer naquilo. Inclusive, tem vídeo meu, criança, tocando bateria, e eu, tipo assim, como? Eu nem lembrava. Eu nem sei tocar bateria. Mas tava lá. Eu tava lá tocando, enfim, meu tio é baterista, meu outro tio é tecladista, meu pai é baixista. E essa foi o meu primeiro contato, né? E meu pai sempre diz que eu sempre fui uma criança extremamente musical, fazia música pra tudo, assim. Passava na Ponte Rio-Niterói e fazia música sobre a Ponte Rio-Niterói. Aí ia tomar banho e fazia música de tomar banho. E aquilo foi sendo estimulado muito pela minha família, enfim. Pelo meu convívio também. Meu pai me levou para estudar música muito cedo também. E aí eu comecei a ter muita referência disso, assim. Meu pai sempre foi uma pessoa que me mostrava múltiplas coisas, assim. Desde do rock ao... sei, até Villa-Lobos, passando por Alceu Valença, Blitz e Gloria Gaynor. Então, aquilo foi me estimulando muito, e sempre vi aquilo, assim, como uma brincadeira também, quando eu era criança, até eu tentar fazer isso, né? Que foi lá para os 13 anos que fui começar, vou fazer uma música, assim, como que é fazer uma música? Que foi quando eu tive um impacto muito grande com Chico Science. Chico Science foi uma coisa... aquele disco do Nação Zumbi, Da Lama ao Caos, a primeira faixa, que é Monólogo ao Pé de Ouvido, quando eu ouvi aquilo, eu falei, meu Deus, eu quero fazer isso um dia, assim. Aquilo foi meu marco, assim, de querer escrever música, né? E aí fui alimentando isso até, enfim... só que isso acabou sendo um cenário dentro da minha vida, né? Fui fazendo as coisas, né? Comecei a trabalhar e tal. Até eu entrar de cabeça, foi porque, enfim, a minha vida teve lá o seu caminho para fazer as coisas, né? Não tinha dinheiro para investir nisso quando eu era mais novo e tal. Mas a música sempre me acompanhou desde que eu me entendo por gente, assim. E aí, imagina assim, né? Que você falou, foi lá pros 13 anos, mas em que momento você falou, então, assim, agora eu vou tomar isso aqui como uma profissão? Cara, isso levou um tempo, porque é aquilo, né? Eu tive que trabalhar cedo também, enfim, tive que fazer outras coisas, mas e eu escrevia música pra caramba, tive uma banda quando eu era adolescente, e escrevia as músicas da banda. E fui fazendo, eu comecei a trabalhar com relações internacionais, meu primeiro emprego mesmo, assim. E eu gostava de fazer aquilo, mas não me via ali muito, né? Até que um dia eu escrevia e todo mundo falava, pô, isso aqui é legal, Eu ficava, pô, são pessoas próximas a mim, né? Um dia eu escrevi
para um festival nacional da canção, uma música minha, assim. Vou escrever, estão me mandando isso aqui. Fazer e fui viver a vida. Aí eu passei, assim, tipo, foi uma das músicas selecionadas, tipo, dentre 3.000, foi o top 10, assim, né? Eu falei, que isso? E fui pra final, a música foi, acho, em 3º lugar. Caramba. E isso me disse alguma coisa, assim, sabe? Fiquei, caraca, eu acho que... Porque eu lembro que eu fui tocar ela num festival e tal, e nos bastidores eram só compositores consagrados, e pessoal da antiga, assim, falando, tal. E eu falei, cara, sei lá, eu acho que talvez eu tenha um pouco de aptidão pra isso ali, não sei. E aí decidi gravar um EP, que foi aqui na UE, meu primeiro trabalho, assim. E foi feito completamente sem recursos, assim, né? Tipo, eu pedi demissão não, eu falei sobre isso com o meu chefe na época, e ele ficou feliz, assim, e tal, e ele me demitiu para isso, entendeu? Eu ia pedir demissão, ele falou, não, já que é teu sonho, vou te demitir pra tu ganhar os direitos. Pô, bacana, né? Também, né? E eu usei esse dinheiro pra mixar a música, pra produzir e tal. E não sabia muito o que fazer com aquilo. Eu gravei o disco, lancei na internet e não sabia o que fazer com aquilo. Só lancei no YouTube e vamos ver o que acontece. E a coisa foi acontecendo, assim. Eu fui descobrindo o que acontece no mundo da música muito organicamente, né? De ser nos primeiros passos, né? Ser meu próprio produtor, ser meu próprio empresário. Quando veio o primeiro interesse de alguém que eu faça show, assim, eu fiquei, caraca. E eu fui aprendendo assim, né? Porque eu também tive um privilégio de poder... Logo que eu lancei meu primeiro EP, uma das músicas, Turquesa, que até que o Walter, né, regravou, saiu numa página, na época era o Facebook que bombava, né? Saiu na maior página do Facebook de MPB, assim. E aí foi viralizando ali na época. E foi incrível, porque ali eu também tava tendo muitos baques, né? Porque essa música foi regravada por bastante pessoas, assim. E cada uma trazendo uma visão sobre aquilo muito interessante. A do Walter tem uma coisa de blues ali, meio, né? Meio rock. Essa música tá numa série chamada Magenta, que foi regravada pela Gil Abreu, que é uma coisa meio folk. E aí aquilo, né? Ali eu fui vendo, descobrindo também um outro ofício que eu tenho hoje, que é o de compositor. Que também é para escrever para outros artistas e tal. E aí eu fui vendo que, caraca, isso aqui pode ser muitas coisas, né? E como é que é esse seu processo de composição? Antes era uma coisa assim, que você não tinha muita certeza até participar de um festival e falar assim, talvez... E hoje, assim, esse processo, você senta para escrever, a questão da inspiração, como é que é esse processo criativo? Cara, hoje, como eu tô numa editora e tem uma demanda de trabalho, que é outra realidade, né? Antigamente não existia isso, eu não entendia nem de direito autoral, não sabia nem como é que era. Hoje eu tenho essa rotina de ter dias da semana que eu sento para isso. E faço isso, com inspiração ou não. Sabe? Tipo, vou fazendo até aquilo fazer sentido. Mas hoje em dia já é uma coisa... Eu sou o cara do violão, né? Eu escrevo... Eu me sinto mais à vontade fazendo música com o violão comigo, assim. Porque hoje também tem outras formas de fazer isso. Tem muito produtor que manda beat. E aí, pô, faz uma coisa em cima do beat. Eu ainda sou muito fiel ao violão, então, tipo... Tem gente que me manda beat, tem gente que me manda que eu nem falo que eu faço isso. Mas me manda o beat, eu esqueço o beat, pego a harmonia do beat, toco no violão, aí depois eu volto pro beat, assim. Então, é sempre uma descoberta, né? Porque junto com isso ter virado um ofício, veio essa coisa de compor por demanda, assim, que é uma coisa que eu nunca tinha, né, pensado. Assim. Pô, cara, eu preciso de uma música para uma cantora sobre término de relação de não sei o quê. Então, tu tem que elaborar quase um TCC ali, que tu tem que... né? Tu tem que estudar a artista. Enfim, e tem também muitos casos que tu escreve e não escreveu pensando em ninguém e acaba a coisa ficando a cara da pessoa, assim, sabe?
tem isso, né? De você ter aquela composição e quando a outra pessoa empresta a voz dela, a interpretação, toma uma forma que você nem não tinha enxergado ali, né? Sim, isso aconteceu recentemente. O Pedro Gnu, que é o tecladista do Planet Hemp e do Bacchus do Blues, ele lançou um disco que tem 2 músicas minhas, né? E uma delas, que é Haja Fé, cara, aquilo pra mim não fazia nenhum sentido comigo. Eu fazia a música e falava, caraca, tem nada a ver comigo. Fazia. Quando ele gravou, aquilo virou um acontecimento, assim. Ficou maravilhoso com ele, assim. E eu nem me atrevo a cantar essa música. Eu nem sei mais cantar essa música. Porque virou a música dele, entendeu? É pra ele, é dele, assim. E ele lançou um disco último, Palagô, o nome, assim. Lançou lá fora até. E tem isso, né? Era uma música que eu não via comigo e foi para outros caminhos. Tem uma Carol Mainá, uma cantora de MPB também, jovem. Ela lançou uma música minha também, que era uma música que eu não conseguia ver eu cantando, assim. E aí ela foi gravar o disco e falou, pô, eu precisava de uma música. A cara dela, assim. Eu também nem canto essa música mais. Que a pessoa, às vezes é tão assim, cara, não acredito que foi você, é minha, mas a interpretação é tão única, né? A pessoa se apropria tanto da música. Sim. E além da música, tem também o seu trabalho na interpretação, na arte, né? Sim. Como é que foi também? Como é que era essa descoberta sua também de outra forma? Cara, foi meio de paraquedas, mas que depois virou uma coisa empírica também. Porque com essa coisa da música, né? Eu considero um marco depois que eu lancei uma música chamada Madureira Bagdá, que começou a tocar na TV, foi no Multishow, essas coisas assim. E com isso eu acabei conhecendo muita gente, assim, da arte, né? Fui adentrando no meio, assim, né? E indo em eventos e conhecendo as pessoas. Então eu comecei a conhecer muita gente do teatro, muitos amigos e tal. Eu fiz um trabalho para um professor que montou uma peça na Unirio. E aí eu fui vendo como aquilo ali funciona, até que um dia me chamaram para fazer um trampo junto com o João Lorosa, que é filho do Serjão Lorosa. E, enfim, tô falando que ele é filho porque o Serjão ele também está incluído nesse processo, né? Que eu fui só para fazer uma coisa específica, não ia participar da peça nem nada, eu ia só fazer uma coisa específica. E chegando lá, a coisa deu tão certo que eu entrei pro elenco. Tô 5 anos em cartaz com a peça. E foi muito. E também tem muito a ver com o Serjão, porque ele é o diretor musical dessa música. E a gente tava falando aqui de Monobloco. Sempre fui fascinado por ele, assim. E foi a oportunidade de trabalhar com ele, né? De ver esse outro lado que eu nem fazia ideia que ele tinha. Porque essa peça, inclusive, falar aqui, o Encontro Malcolm X, a gente ainda não tem data que eu lembre, quando eu tiver eu vou botar lá nas redes. É uma peça sobre o Malcolm X e o Martin Luther King, é um encontro que eles tiveram, fictício, não existiu esse encontro. E o desafio ali era colocar dentro desse cenário uma trilha contemporânea àquilo, né? Tipo, dos anos 60. E o Serjão fez isso muito bem, fez uma direção, uma pesquisa daquilo, e viver aquilo junto com ele, aquilo mudou uma chavinha para eu entender o que é o teatro também, enfim. E a gente convivendo todo esse tempo, viajando e tal, e conhecendo pessoas, aí me fez depois viver o teatro em outras vertentes também, como escrever trilha sonora que eu estou fazendo para uma peça que vai estrear ano que vem. E aquilo virou também uma outra percepção minha de sensibilidade artística que eu não fazia ideia que eu tinha, assim. Eu sabia que aquilo me agradava, mas ficava meio ali olhando e, pô, legal quem sabe fazer. Mas depois que eu fui pro palco e o musical, né? Assim, com uma... E tem música, né? E mais ainda, é um tipo de contexto histórico da música que eu sou fascinado, assim. Então, para mim, acho que facilitou ainda mais, porque eu sou louco por aquele momento da música. Então, isso me estimulou a pesquisar timbre, como eles faziam, para poder fazer isso na peça também. E foi degraus, né? Até eu me sentir um cara do teatro, entendeu? Porque no início eu tava, caramba,
tal, e admirando todo mundo ali. Rodrigo França, que faz, o Isaac da Hora. E ainda muito deslumbrado com aquilo. Caraca, o Isaac era o Saci Pererê do sítio da minha época. Eu ficava tipo, caramba, meu Deus. E todo mundo muito com muita gentileza, e todo mundo muito me abraçando ali. E a minha escola foi essa ali no início, assim, né? Até estudar também um pouco e fazer outras coisas. Mas o meu pontapé inicial foi esse, assim. Foi mais afetuoso do que técnico. Mas aí depois eu corri atrás da parte técnica. Não, eu fico imaginando assim, você falando de pessoas... Além disso, de ir para essa parte de pessoas que você estava ali contracenando, da música também, de pessoas que você falava assim, caramba, essa pessoa quer uma música minha, essa pessoa... Sim, vai... não é. Hoje, pô, eu ainda não me acostumei com isso, sabe? Eu me acostumei com isso, assim. Não sei se isso até é coisa pra falar com a terapeuta sobre autoestima, mas é uma coisa que eu ainda tô me acostumando, de do nada no WhatsApp vem alguém que eu... Ih, meu Deus, sabe? Tem um produtor que eu sou, tipo, fã há muito tempo, o ganhador do Grammy, assim, que a gente até tava falando, né, da música que a gente fez, que vai lançar daqui a pouco, que eu ficava assim, mano, esse cara é o mestre dos mestres, né? Tipo, e de repente ele mandou um WhatsApp, vamos fazer uma música. Como assim? Eu não acreditei. Assim, sério? E é fogo, né? Quando você encontra pessoas tão generosas também, né? Desse sentido. Porque no meio também acontecem coisas no backstage que impede essa relação, né? De, sabe, que nem esse som que vai ser lançado pela Lineker, pelo Rashid, tudo começou com uma ideia de um cara que eu até então não conhecia, o Bernardo Massot, um produtor que trabalhava com o Rashid e tal. E aí ele passou por Vação, que é esse produtor, Felipe Vação, que me chamou para estar ali, e são caras muito respeitados, com muita credibilidade, me vendo ali, tipo, me dando esse presente de poder estar com eles e compor junto com eles, né? E, pô, é muito gratificante viver isso fora das amarras que a música também dá pra gente, assim, isso é uma coisa mais glamourizada. Eu sou bom demais, meu Deus, eu sou tal... Mas de estar ali, os três fazendo uma coisa que a gente gosta e dane-se o Grammy, dane-se tudo. E a gente fazendo aquilo junto e ter um resultado que emociona a gente, sabe? E isso é uma coisa que eu também estou me acostumando, né? De ser um compositor, depois de ver ali que aquilo vira outra coisa também. E até então, mano, só tenho a agradecer sobre isso, assim. Cara, impressionante, porque a gente vive uma fase de esperança que venceu nesse momento, né? A gente está se resgatando a cultura. E você, com a sua arte, você imagina assim, tem um pensamento assim, aonde eu quero chegar? Tem um caminho assim que você visualiza? Hoje em dia? Cara, eu... com relação a projetos, desde que eu entrei na música, desde aquela primeira vez que eu fui pro festival lá, eu comecei a ter muito pensamento a curto prazo, porque começou a acontecer muita coisa, né? Eu queria lançar um EP, e aquele EP virou trilha de série, que virou teatro, que virou não sei o quê. Eu comecei a trabalhar com muita coisa. Eu tô há 5 anos, tipo, sem tirar férias, trabalhando com muita coisa, mas com muita felicidade dentro disso, né? Que eu fui programado para pensar a curto prazo. E o meu disco, que eu vou lançar ano que vem, eu acho que tem sido isso, sabe? Acho que depois que eu lançar esse disco, eu vou ter uma outra coisa para falar que, caraca... Mas eu tô muito mergulhado nele, assim, a melhor coisa da minha vida. E isso, o meu projeto de vida tem sido ele mesmo, assim. E como é que tá esse processo de criação? Que referências você tá pescando ali, trazendo? Cara, a referência principal são alguns movimentos urbanos de África contemporânea, assim, né? O Afrobeat, e não só pensando como música, mas pensando como estética, né? De artistas contemporâneos africanos que são urbanos, né? Que muita gente ainda coloca isso para um lado meio tribal. A música africana é Timão e Pumba. Entendi. Mas é muita pesquisa do que está acontecendo, que são coisas que eu gosto muito. E também da pluralidade de África, que não é... Enfim, existem milhões de Áfricas.
Mas eu tenho ouvido muita coisa do Cabo Verde, de Angola, de 5 anos para cá, que tem mexido muito com a minha cabeça, e o pontapé é esse. Só que dentro disso tem a coisa de agregar a minha cara ali, que eu tenho tido muita referência do R&B, tenho composto muita coisa assim, e minha vontade é fazer essa mistura e dar certo, assim, de encontrar. Mas o que tá me deixando muito feliz é que eu tô tendo muita liberdade para isso, sabe? E diferente do meu primeiro EP, que eu tinha falado, que tava sem recurso, não sei o quê, agora eu conheço muita gente e tô conseguindo trabalhar com meus ídolos, né? E isso tem sido quase uma Disneylandia para mim, assim, né? De ir pro estúdio com um ídolo e, caraca, vamos. De também ter gente de Angola envolvida, ter gente de, enfim... Eu ainda não sei nem como é que eu vou fazer a unidade disso. Tem muita gente junto ali. Uma mistura. Mas está sendo um maior prazer da minha carreira, assim. E isso também é no processo só da criação de música, não é só não, né? Mas da criação de música, mas de cantar, como é que vai ter parcerias? Vai ter feat. Eu ainda não posso dizer todos, mas vai ter feat. E tem alguns produtores envolvidos, enfim. E vai ser uma grande mistura, mas vai ser uma mistura com unidade. Entendeu? Porque eu digo assim, talvez o seu processo de composição, muitas vezes a pessoa tem uma coisa tão forte que às vezes na hora de criar uma letra em conjunto com alguém, às vezes tem certa dificuldade. Sim. Como é que é pra você? Isso foi uma coisa que eu também aprendi com o tempo. Inclusive, eu tinha esquecido disso. Amanhã, a Kézia, conhece a cantora Kézia, vai lançar o single Sorriso Axé, que é uma música minha também. E esse foi o meu primeiro contato com isso que você tá falando. Porque o processo de gravação desse single começou na pandemia. E eu sempre compus, eu e violão. E aí, quando começou a ter oportunidade de escrever com outras pessoas, tentando entender isso. Eu nunca rejeitei essa ideia, né? Mas eu fui, caraca, onde acaba o que eu faço e começa o que o outro faz? E eu sempre tive esse problema. E essa música vai ser lançada amanhã. Ela foi a primeira vez que eu consegui ver a funcionalidade de 3 cabeças pensando na mesma coisa, né? Porque essa música tem até um fato curioso, que ela se chama Sorriso Axé. Eu não costumo compor muito reggae. Não é uma coisa que não tá dentro do meu comum ali de escrever reggae. Um dia eu amanheci com um reggae na cabeça e fiz essa música que é reggae. E passei para ela, passei pro produtor, tive essa ideia e tal. E aí, beleza, fui dormir, eu vi algum jornal, alguma coisa, o cara falando que era o Dia Internacional do Reggae. Eu fiquei... Meu Deus, tipo assim, qual a possibilidade de em 365 dias num ano eu escrever um reggae no dia do reggae, se não for algo de energia, de vibração, de personalidade. Cara, eu lembro que eu liguei pro produtor, falei, mano, hoje é dia do reggae, como assim? Ele, não, então tem que ser essa música mesmo. E cheguei lá e tive a oportunidade de desmembrar toda aquela ideia e dividir com compositores que eu adoro, o Felipe Pape, a Luciane Dom, o Caleb, que são incríveis, artistas incríveis. E a gente foi fazendo cada uma parte A, vai lá, Caio. Eu fui e foi desenvolvendo e deu naquilo, que vai ser lançado amanhã, que foi meu primeiro teste, assim, trabalho em grupo com música, assim, que super rolou, porque não tinha muita vaidade ali, sabe? E dá pra ver, assim, né, pra quem tem contato, que acabou pegando a cara de cada um ali, em termos de flow, em termos de harmonia, assim, e ficou um resultado incrível, assim. E para você falou que veio na batida. Geralmente acontece isso, assim, de vir a melodia antes da letra, ou não tem isso? É uma questão de sentar ali hoje em dia exercício. Não tem muito, mas acontece mais da melodia e a harmonia vir primeiro que a letra, assim. No disco aconteceu o contrário, mas o meu natural é explorar a harmonia e a melodia antes. E no seu processo de criação para trilha, assim, de algum projeto, quando te pede, eu quero que você faça uma trilha aqui, como é que é essa pesquisa sua? É uma pesquisa gigantesca, assim, sabe?
principalmente os trabalhos que fiz, que são... Algumas coisas são muito específicas, né? Tô fazendo a trilha sonora de uma peça que vai ser, enfim, sobre a biografia de Exu. E aquilo me deixou, assim, meio... Cara, eu preciso ler muito sobre... eu não posso fazer besteira com esse tema, não posso, sabe? Mas, assim, também tive a sorte de trabalhar com diretores que me deram muita liberdade para isso. Então, desde então, eu já devo ter lido uns 5 livros sobre... E eu tento sempre entrar naquela cultura em geral, assim, de entender o que se pensa, qual é a filosofia da coisa por trás. Porque às vezes o fio da meada vem de uma coisa que tu não imagina, assim. Vem de uma coisa que é menos caricatura e mais uma filosofia de ideia que está sublinhada, sabe? Então, eu, pelo menos... que peguei muitos trabalhos sobre um tema específico, eu me tranco e vou ler, vou entender o que está acontecendo, o que é. Eu sou muito perfeccionista com isso, assim, de não falar nenhuma besteira no que eu estou escrevendo e de deixar também ali uma... Eu gosto muito, principalmente de trilha sonora de teatro, de deixar uma coisa pouco explorada ali para alguém que leu, viu e falou, o que é isso? E pesquisar no Google, talvez, sabe? Tipo, incentivar ela a mergulhar mais ainda naquilo, sabe? E eu acho que um trabalho vai fazendo que o outro fique maior, né? Porque como você faz um trabalho de pesquisa desse, um próximo já tem as referências de um trabalho forte, né? Sim. E vai influenciando o outro, né? Sim, E essa coisa do compositor vai me educando a ser um artista assim também, né? De não... Hoje em dia, me repetir é uma coisa que eu já fiz isso. Não me motiva mais, sabe? Então, isso vai trazer... Cada coisa que eu vou fazendo vai aumentando a bagagem também, né? De pensamento, acima de tudo, né? Então, vai virando uma bola de neve positiva de explorar as ideias, né? E também em relação à sua construção de show, né, de concepção, você já vai pensando junto, assim, na hora da execução de um trabalho? Vou. Hoje em dia eu penso muito sobre isso. Não dá para executar tudo que eu penso. Então, geralmente, meus shows ele tem mais de um formato, até porque às vezes não dá para levar a banda toda. Então, eu faço show voz e violão, faço show com a banda reduzida, com a banda e tal. Mas o show ele já vai sendo construído não só com o trabalho que eu tô fazendo, mas trazendo coisas que eu já fiz que cabem ali dentro também, sabe? Tem uma música chamada Afropunk que ela foi lançada sem disco. Foi um single que eu lancei. E o meu trabalho depois daquilo foi ficando tão aquilo que ela não sai do meu repertório de jeito nenhum. Porque eu acho que ela é quase que uma interseção de tudo, assim, sabe? Ela é o meio do caminho da minha carreira. Ela tá na metade do meu início até hoje. E acaba sendo, filosoficamente, a mistura do que eu falava e do que eu falo hoje, assim. Então, isso influencia muito no show, sabe? É uma música que é a primeira música que eu toco e que muita gente pede e que não tava no meu repertório porque eu não lancei num disco, sabe? Você vê que doideira, né? E aí, hoje, ela não sai do show de jeito nenhum. Que é muito vivo, né? Porque você, depois que lança... Quem sou eu para dizer, mas a música já não é mais sua, a música é minha, porque eu me aproprio, eu crio histórias, assim, eu como ouvinte de música, eu que crio aquela história e já, caramba, ele escreveu isso, parecia que ele conhecia a minha história, exatamente, né? Cara. Deve chegar isso para você. O impacto dessa sensibilidade é sempre um espetáculo de ver, porque eu nunca sei o que vai dar certo, o que vai dar errado, e eu nunca sei o que as pessoas vão entender sobre aquilo, sabe? Enfim, voltando a essa música que o Walter também gravou, Turquesa, até hoje eu recebo milhões de interpretações sobre ela, que não tem nada a ver com o que eu pensei, mas que faz sentido pra caramba, assim, sabe? Tipo, então, tu não tem controle sobre isso, assim. E deve chegar dessas histórias de marcou vida de pessoas, né? Sim, essa música todo mundo casa com ela. Muita gente casou com ela. Tá vendo que bacana? Eu casei com essa música. Já me chamaram pra tocar ela num casamento, em BH, uma vez, assim.
E, cara, pra mim eu ainda não me acostumei com essas coisas, assim. Porque é muito forte, assim, mais um dos momentos importantes da vida da pessoa, que é o casamento. Sim. Lá. Fala assim, vou tocar essa música aqui. Né? Sim, cara, eu não... E outras músicas que vão para um outro lado, né? Valongo, que foi... professora me mandou falando que dá aula com ela. Faz um refrãozinho dela a capela pra eu conhecer. Meu bisavô veio de navio, meu bisavô veio de navio, e o tom da tua cor que fez senhor e da castigo. E aí essa música, a maior galera usa em aula, assim, sabe? E pra mim é, caraca, porque foi um estado de espírito do momento que eu escrevi ali, que eu tava lendo sobre coisas, e vai indo pra outros lugares, né? É impressionante. Tem muito da sua fé, assim, nas suas músicas, do que você acredita da sua... De olhar para a espiritualidade, assim? Cara, eu nunca parei pra pensar nisso, assim. Nunca parei. Até porque essa questão de fé é uma coisa que eu mesmo tento entender todo dia que eu acordo, assim. Eu não sei nem determinar muito, assim. Eu tenho uma grande admiração, uma obsessão pela mitologia africana, assim. Já li muito sobre... Mas eu não sou de nenhuma religião, né? Eu só sou um grande admirador e que amo e leio sobre. E por isso que eu tenho muito cuidado com falar sobre isso, assim, né? Porque tem tantos especialistas sobre, gente que vive a coisa, que eu fico ali como admirador mesmo. Mas tem muito da minha visão sobre isso, as minhas músicas, sabe? Eu não tento falar sobre uma coisa específica, mas a filosofia africana eu acho que é uma coisa que mudou a minha vida, assim, no sentido de percepção de mundo, e eu tento deixar ela no que eu faço, assim, mesmo que a segundo plano, mas esse disco novo tem muito sobre isso, assim. Eu lembro porque me fez lembrar, você cantando isso, uma ópera de Alabê de Jerusalém, que é muito linda, assim, que vem com essa história, e um musical com a energia, com as entidades, enfim, da África. Então, sim, é um trabalho riquíssimo e de pouco explorado no sentido, assim, de divulgação, né, de divulgação, sim. De propagar, porque a gente viveu um momento, né, e está passando por essa transição de queriam destruir a fé das pessoas, de queriam... Isso acabou... e tanto queriam que isso acabou virando uma cultura. Cultura de ser contra culturas, né? Outro dia eu estava lendo que existe ali na Cidade Alta um movimento ali de milícias, narcomilícia, né? Que são contra a existência de terreiros ali, entendeu? Tipo, é proibido, ponto final, sabe? Então isso vira, né, mais uma opressão de uma coisa que já é oprimida a história inteira. Então isso é muito triste, né? Muito, mas tomara que mude, como a gente tem essa esperança, né? Enfim. Sim. E que essas culturas continuam vivas e que a gente estimule ela ainda mais para o que está por vir, porque existem muitos projetos, muitas coisas que acabam morrendo sem a devida atenção porque não são estimuladas, não são lembradas, não são, sabe? Esses dias eu estava ouvindo Litieres Leite, né? E a orquestra Rumpilês que ele faz, né? Que é uma orquestra baseada nos pilares das músicas do candomblé, que é uma orquestra de música afro-brasileira incrivelmente, nossa, uma genialidade bizarra. Infelizmente o Litieres faleceu na pandemia e que precisa de estímulo para sobreviver, sabe? Não deveria ser assim, né? Que é uma coisa que as próximas gerações precisam saber que aquilo existe. O jongo que a gente estava falando, todo mundo precisa saber que aquilo existe e que não pode ser enterrado de nenhum. Exatamente. E no lado da música, você já falou no lançamento de disco. E na área da interpretação, assim, tem algo que você... Tem outras peças, outros trabalhos, enfim, TV, cinema, série? Tem sim. Alguns eu não posso falar, mas tem teatro ano que vem. Uma peça chamada Labirinto, vou estar. Ainda está na fase de ensaios, de produção. A peça deve rodar aí bastante.
Mas é bem diferente do Malcolm, né? É outro contexto, é uma coisa mais contemporânea sobre a vida e filosofia. Mas, por conta do disco, o disco tem sido o meu maior foco mesmo, assim. É uma coisa que eu acordo e durmo pensando. Mas, né, fazendo esses trabalhos que eu adoro também. Mas, para ano que vem, eu tô prevendo muito mais música, assim. Muito mais. Muito bom, muito bom. Cara, eu quero agradecer demais a sua participação aqui. Pô, eu tenho que agradecer, né? Que honra ter você aqui. Deus. Deixar aqui o microfone aberto, se quiser deixar algum recado, fica à vontade. Pedir pra galera que quiser acompanhar meu trabalho e pelas redes sociais. Confesso que eu sou um pouco preguiçoso, mas vou mudar isso nas redes, vou virar mais influencer, falar mais sobre isso. Oi? Vou contratar para administrar minhas redes, mas tudo... É porque, realmente, como eu tô trampando em muitas frentes, eu realmente, às vezes, a minha cabeça fica meio desorganizada, mas tudo que eu falei aqui que vai ser lançado, inclusive músicas minhas com outros artistas, eu posto tudo lá. Me falaram para eu fazer... O que é aquilo no Instagram que fica lá? Fixar. Não, Destaque. Destaque. Me falaram pra fazer um destaque com todas as músicas que gravaram minha nos últimos meses, anos. E eu tô pra fazer isso. Em breve. Uma hora sai. Uma hora vai sair. E segue lá, que tudo eu coloco no Instagram, principalmente. Eu tenho Twitter também, mas frequento menos. É mais pra eu ler notícias, assim. Mas é o Caio Nunes, o Instagram. E é só, enfim, segue lá e que eu... Tudo sobre mim vai estar lá. Vai estar linkado aqui na descrição, as redes sociais do Caio para você curtir, compartilhar, ficar sabendo das agendas, enfim, se vai ter peça na sua cidade. Se ele já lançou o disco, se ele fez o destaque, como ele prometeu, a gente vai cobrar e faz o lançamento do destaque dele. Mas a gente não quer terminar esse papo sem música. Sim. Tem uma música especial. Sim. Que você... Ancorar. Eu acho que Ancorar é uma música que eu fiz um show no Rio há pouco tempo e me xingaram porque eu não toquei ela. Mas é uma música muito... Depois eu fiquei refletindo sobre isso. Por que me xingaram? Poxa, eu só pedi com carinho. Não, mas pediram com carinho. Eu que estou exagerando. Mas é que realmente é uma música muito especial para mim porque foi meu primeiro trabalho com uma gravadora e que acabou... mudando minha vida também essa música, nesse sentido de muita gente olhar pro meu trabalho de outra forma, assim, né? Então, vou tocar Ancorar. Tem um pouco que eu não toco, mas... Então a gente vai terminar o podcast de forma diferente, especial. O Caio Nunes tocando para vocês. Veja bem, eu não pedi pra mais ninguém a chave do teu coração. Pra caso eu vá cair no chão, eu possa me ancorar em você, em tudo que me faz sentir, por toda a vida que há por vir. Você me desenhou pra eu caber no seu mundo. Veja bem, eu não pedi pra mais ninguém a chave do teu coração. Pra caso eu vá cair no chão, eu possa me ancorar em você, em tudo que me faz sentir, por toda a vida que há por vir. Você me desenhou pra eu caber no seu mundo. Você me tirou um pedaço e nem devolveu. Então vem cá que eu disfarço, não tem nada teu. A gente até tinha um laço, não sei no que deu. Você não se envolveu, não se envolveu, não se envolveu. Não sei onde eu tô, mas eu sei onde eu queria estar. Me faz um favor, você não sabe nem disfarçar. Despiou, azedou, ó o caô que isso vai dar. E eu não sou carpete pra você pisar.
Caio Nunes, senhoras e senhores. Muito obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima.